Carta aos Hebreus, capítulo 7, a partir do verso 11. Glória a Jesus. Dando continuidade à nossa exposição dessa carta, capítulo 7, a partir do verso 11. Amém? Diz assim o texto: portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a ordem de Arão? Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente muda também a lei. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço diante do altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca falou nada a respeito de sacerdócio. Isso é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, surge outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida que não tem fim. Porque dele se testifica: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a ordenança anterior, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual chegamos a Deus. E isso não se deu sem juramento, porque os outros são feitos sacerdotes sem juramento. Mas este foi feito sacerdote com juramento, por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, você é sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tornou fiador de superior aliança. Ora, os outros são feitos sacerdotes em maior número, porque a morte os impede de continuar. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo ofereceu. Porque a lei constitui homens sujeitos a fraquezas, como sumos sacerdotes, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui um filho perfeito para sempre. Senhor, nós esta vez te suplicamos por graça e misericórdia, socorro em tempo oportuno. Senhor, nós precisamos ouvir tua voz, precisamos compreender tua palavra, precisamos aplicar tua palavra ao nosso coração. Precisamos, ó Deus, buscar, ó Deus bendito, nesta palavra, nessa noite, mais poder, mais força, mais consistência, Senhor, no Evangelho, para não desistirmos da fé, para não retrocedermos no nosso relacionamento contigo. Por isso, Senhor, aplica essa palavra no nosso coração e nos dê poder para praticar. Suplicamos em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Você pode se assentar, mas por favor permaneça com sua Bíblia aberta. E, se possível, anote tudo aquilo que você achar importante, tudo aquilo que te chamará a atenção. Isso vai ajudar bastante você na feira da quarta-feira. Estávamos na nossa reunião quarta-feira e alguns irmãos estavam assim meio perdidos, não perdidos, mas sem conseguir expressar muito bem o que a nossa mensagem do domingo falou. Porque esses textos começam a ficar um pouco mais complicados. E é importante também meditarmos nesses textos que às vezes são um pouco complicados, para que possamos compreender melhor a palavra de Deus. Nós sabemos que o autor aos Hebreus ele está muito preocupado com os irmãos. Aqueles irmãos judeus que haviam se
convertido ao cristianismo estão pensando em desistir, estão pensando em parar, estão querendo voltar para a antiga religião, para as antigas práticas, para o sacrifício do templo, para aquilo que eles faziam antes de entregar a sua vida a Cristo. Embora tenham ouvido a mensagem do Evangelho, embora tenham crido que Jesus Cristo é o Messias aguardado, o Messias esperado, embora tenham crido que Jesus morreu pelos pecados deles, tendo passado pelas águas do batismo, muitos deles receberam o Espírito Santo, agora por causa da tribulação, da luta, da perseguição, eles estão sendo tentados a retroceder, embora ainda não tenham retrocedido. Porque o autor ele nos informa, nos textos que nós já estudamos, é que aqueles irmãos estavam trabalhando pela fé e já tinham feito muita coisa, mas ainda estavam fazendo. E Deus não ia desampará-los, porque o Senhor não estava alheio ao trabalho e à dedicação deles. E esse autor está muito preocupado com esses irmãos, ele está tentando de todas as formas mostrar para esses irmãos a supremacia de Cristo, o quanto Jesus é maior, o quanto Jesus é mais importante, o quanto Jesus é muito mais excelente do que aquilo que havia sido legado pela lei, do que aquilo que havia sido feito no momento, no tempo do Antigo Testamento, no tempo da Antiga Aliança. E ele já tinha falado que Jesus é maior do que os anjos, Jesus é maior do que os profetas, ele é o profeta definitivo, Jesus é maior que Moisés. E agora ele está falando a respeito do sacerdócio de Cristo. Jesus é o nosso sumo sacerdote, ele entrou aos céus, e porque ele foi, nós também podemos entrar. Porque ele foi aceito diante do trono da graça, do trono Todo-Poderoso, eu e você também somos aceitos, eu e você também podemos entrar. Ele levou todos nós com ele. E ele fez isso porque recebeu um chamado superior ao chamado dos outros sumos sacerdotes do Antigo Testamento. Ele não é um sacerdote que recebe apenas os sacrifícios do povo, mas ele é aquele que veio ao encontro dos necessitados e se ofereceu por eles. E ele veio como o rei do universo, não veio como um qualquer. Por isso é de uma ordem superior, conforme nós vimos aqui na semana passada. Jesus, ele é o sumo sacerdote excelente, ele é o sumo sacerdote supremo, porque ele é de uma ordem diferente, de um grupo diferente de sacerdotes. Recebeu uma ordenação diferente. Ele não foi escolhido por homens, ele não foi escolhido por causa da sua família, por causa do seu sangue, por causa da sua linhagem. Não era um sacerdote escolhido de acordo com as regras e os preceitos da lei, mas era um sacerdote escolhido eternamente por Deus, assim como Melquisedeque, que é uma figura lá do Antigo Testamento, sobre a qual refletimos um pouco semana passada. Mas agora o autor ele começa a falar de Jesus e ele começa a ensinar aqueles irmãos hebreus que eles não deveriam retroceder, eles não deveriam desanimar, porque Jesus não é só de uma ordem superior, mas ele é agora também de uma lei superior. A lei de Cristo é diferente. O tema que nós vamos tratar hoje aqui é justamente sobre isso. O sacerdócio de Cristo, a lei superior. A ordem é superior. A maneira como ele chegou a ser um sacerdote, muito superior ao Antigo Testamento. Comparado à ordem de Melquisedeque. O sacerdote que não foi escolhido simplesmente porque era da família de Arão, mas foi escolhido pelo próprio Deus com juramento: tu és sacerdote para sempre. E diz a palavra do Senhor: Deus jurou e não se arrependerá, que Cristo é o nosso sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aleluia. E agora, o nosso autor aqui começa a nos falar a respeito da lei que Jesus veio implantar. Os 10 mandamentos, a lei de Deus, ela foi instituída, os irmãos conhecem, muitos conhecem, talvez nem todos, mas muitos conhecem que a lei foi instituída lá no Êxodo. A família de Jacó vai para o Egito, fica lá 430 anos aproximadamente. Eles se tornam escravos lá e se multiplicam muito. Quando eles entram no Egito, eles são 70 pessoas, mais ou menos. E 430 anos depois, eles já são 40
quase 2 milhões de pessoas. 500, 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Sem contar também o povo que não era da família de Jacó, não era do povo de Israel, que também aproveitou embora e foi embora com eles. Porque diz o texto lá no Êxodo que foi um populacho de gente, junto com o povo de Israel. E eles saem de lá, eles não são uma nação, eles são um punhado de escravos, uma multidão de escravos. E eles precisam ser organizados num povo, numa nação. E Deus dá uma lei para eles. Deus dá a lei civil, Deus dá a lei moral, Deus dá a lei religiosa e Deus dá o código penal. Eles recebem todas essas leis para que através delas se tornassem uma nação. De acordo com o próprio Deus, leis que não são difíceis de cumprir. De acordo com o próprio Deus, leis que não são injustas. Aliás, um código penal absolutamente justo. Porém, uma lei que não poderia dar a eles a dignidade que necessitavam para ter um relacionamento sincero, profundo com o Senhor. Uma lei que não era capaz de redimir, uma lei que não era capaz de mantê-los na presença de Deus. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, no momento em que Moisés termina de ler a lei para o povo sinceramente fala assim: tudo que o Senhor falou, nós faremos. Tudo que o Senhor mandou, nós obedeceremos. E a pergunta é: obedeceram? Não. Conseguiram? Não. E aí então, quando a gente olha para o Antigo Testamento, o que a gente percebe é que a lei não pode aperfeiçoar ninguém. Conforme o autor aqui aos Hebreus está falando, para aqueles irmãos que estavam querendo abandonar a oferta da graça para voltar para o regime da lei, ele está dizendo: olha, a lei jamais aperfeiçoou coisa alguma. Ninguém jamais foi aperfeiçoado pela lei. Porque se nós olharmos para só as 10 leis principais, comparadas com aquilo que Jesus falou como interpretação delas, nós estaremos perdidos. Porque se olharmos atentamente para os 10 mandamentos, não matarás. Eu nunca matei ninguém. Mas Jesus falou assim: se você se irar contra o seu irmão, já é com você que matar. Não dirás falso testemunho. Eu nunca contei nenhuma mentira na minha vida. Acabou de mentir. Aí não cobiçarás, não terás outros deuses diante de mim, honrarás teu pai e tua mãe. Então, se a gente começar a ler os 10 mandamentos, acho que no terceiro ou no quarto a gente vai ser condenado. E aí a gente olha para a palavra de Deus e a palavra nos ensina o seguinte: a lei foi importante para mostrar para nós o quanto nós estamos longe de Deus e o quanto nós precisamos do Senhor. E as pessoas no Antigo Testamento, de acordo com a própria lei, eles instituíam os sacerdotes, também eles escolhiam e consagraram o sumo sacerdote, que também era um homem tão imperfeito, tão falho, tão finito como qualquer um deles. E esse sumo sacerdote, ele precisava ministrar em favor de si próprio e também em favor do povo. E era ele que fazia a mediação. E era ele que oferecia os sacrifícios. Então, quando uma pessoa voluntária ou involuntariamente cometia algum pecado, ele precisava se apresentar diante dos sacerdotes. Ele precisava levar a sua oferta, levar o seu sacrifício. Aquele animal era sacrificado. E o pecado não era perdoado, mas o pecado era coberto. Havia uma cobertura. Era colocado um tampão em cima. E a pessoa era considerada justificada, pelo menos por enquanto, daquele pecado. Uma vez por ano, então, o sumo sacerdote, aí ele precisava entrar no lugar santíssimo, oferecer o sacrifício por si mesmo, e depois oferecer o sacrifício pelo povo, para que o pecado do povo fosse perdoado e eles pudessem continuar sendo o povo de Deus, enquanto aguardavam a salvação que vinha. Mas aí nós aprendemos pela palavra de Deus que Jesus veio
ira dele. Então o rei, o Deus Todo-Poderoso, ele vem e se torna um de nós, um homem. E como homem ele sofre as nossas dores, as nossas dificuldades, e como homem ele sofre a nossa humilhação. Ele vem para representar o que a lei representava. A lei representava a nossa humilhação, a nossa pequenez, a nossa insuficiência. Assim como no Antigo Testamento a lei não era capaz de redimir, não era capaz de fazer com que as pessoas se relacionassem novamente com Deus, precisavam de sacrifício, precisavam de mediação. Jesus ele veio para mostrar isso. Na sua vida ele sofreu toda a humilhação que o ser humano sofre. Ele passou necessidade, passou fome, passou frio, sentiu cansaço, foi perseguido, foi humilhado, foi ultrajado, foi preso, acusado injustamente condenado e morreu por causa dos nossos pecados. Então ele passa por toda aquela humilhação, e ele sobe naquela cruz e ele morre por mim e por você. Ele se torna o Cordeiro Imaculado. Ele se torna o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ele se torna o Cordeiro oferecido como expiação pelos nossos pecados. E ele cumpre todo o ritual, toda a lei do Antigo Testamento. A lei foi totalmente cumprida em Cristo. Ele obedeceu. Ele não transgrediu nenhum dos 10 mandamentos. Ele passou por essa vida, passou por esse mundo completamente imune ao pecado. Não porque não tinha capacidade para pecar, porque era Deus do homem, mas tendo capacidade para pecar, escolheu ser obediente até a morte, e morte de cruz. Tiram-no da cruz, ele é sepultado num túmulo emprestado por José de Arimateia. Mas diz a palavra de Deus que ao terceiro dia, uma nova lei começa a ser estabelecida. Aquele túmulo é aberto de dentro para fora. E Jesus ressurge vencedor, vitorioso, poderoso. O Cordeiro agora não é mais um Cordeiro, agora ele é rei. E como rei agora ele estabelece um novo sacerdócio, uma nova lei. Como sendo agora o sacerdote de uma nova ordem, ele agora tem um ministério celestial, não é mais o ministério da terra. E tendo cumprido toda a lei, tendo pagado o preço dos nossos pecados, ele se torna o nosso completo, perfeito sumo sacerdote. Aleluia. E agora ele estabelece uma nova lei, a lei do amor, a lei da graça, a lei da misericórdia. E todos aqueles que recorrem a ele não precisam mais oferecer sacrifício, porque ele ofereceu o sacrifício. Ofereceu de uma vez por todos. Agora nós não precisamos mais de sacerdotes humanos como nós, falíveis como nós, pecadores como nós, porque temos um perfeito. E agora a lei que ele estabelece está acima da lei do Antigo Testamento. E o autor dos Hebreus está falando justamente isso. Não voltem para a transitoriedade da lei dos homens. Não voltem para a transitoriedade da lei da antiga aliança. Não retornem, não retrocedam, porque agora nós já recebemos uma aliança perfeita, uma lei perfeita. A lei antiga ela não pode nos expiar, ela não pode nos perdoar, mas agora essa lei de Cristo, a lei que não está sujeita à ineficácia da lei antiga, nós estamos sujeitos à lei de Cristo, porque tem uma lei que tem a origem do céu, muito superior à antiga aliança, é uma lei que tem a garantia do próprio Deus, porque foi com o juramento do próprio Deus que Cristo foi estabelecido, o sumo sacerdote, é uma lei que tem validade eterna, porque todo ano aquele sumo sacerdote tinha que voltar lá e fazer o mesmo sacrifício de novo. Mas Jesus é sumo sacerdote para sempre. Aleluia. Ela tem a validade que jamais acaba, tem uma validade que jamais passa. E principalmente aqueles irmãos deveriam voltar à lei do Antigo Testamento, à antiga lei. Porque naquele tempo muitos sacerdotes precisavam ser escolhidos.
escolhidos. Muitos sacerdotes eram escolhidos a todo tempo. A tribo de Levi foi separada para ser uma tribo sacerdotal, porque eles precisavam de muita gente para administrar a aliança, para administrar o culto, para administrar o templo. Mas agora Jesus, Ele é eterno e Ele é suficiente para administrar totalmente. A lei de Cristo é superior porque ela tem uma administração eterna, imutável, infalível. Aleluia, glória a Deus. O autor aos Hebreus fala na carta aí, nós precisávamos de muitos sacerdotes, mas agora não precisamos de mais nenhum. Porque agora nós temos um sumo sacerdote que é imutável, imortal, eterno e permanece para sempre. Aleluia, santo Deus. Então aqueles irmãos não deveriam retroceder, eles não deveriam desanimar. Eu e você também não podemos retroceder, não podemos desanimar. Nós podemos olhar para esse texto e aprender algumas lições importantes da nossa vida. Porque talvez eu e você, em algum momento da nossa história, da nossa caminhada com Cristo, pensamos em desistir, pensamos em voltar atrás, desanimamos. Talvez não estejamos mais sentindo a mesma alegria que sentíamos antes. Talvez não estejamos desfrutando do poder de Deus da mesma forma como desfrutávamos antes. Talvez não estejamos sendo produtivos no reino, no corpo de Cristo, como éramos antigamente. E parece-nos às vezes que o amor acabou, que o fogo arrefeceu, que a nossa alma esfriou, mas nós devemos buscar a todo custo restaurar o fervor, restaurar a fome por Deus, restaurar a alegria de servir ao Senhor e buscarmos novamente, como Davi no Salmo 51, a alegria da salvação. Porque se nós retrocedermos, se nós voltarmos atrás, como já foi advertido aos irmãos hebreus, e é uma advertência para nós também, talvez para nós seja impossível sermos restaurados novamente. Porque o autor aos Hebreus ele fala para aqueles irmãos: olha, não retrocedam, porque aqueles que experimentaram o que vocês estão experimentando e caem, é impossível que eles sejam restaurados novamente. Aqueles que abandonam, aqueles que voltam, eles não podem ser restaurados, eles não podem voltar, porque são pessoas que estão pisando na cruz de Cristo, estão crucificando de novo o Filho de Deus. Porque tendo um sumo sacerdote tão perfeito como esse, um sumo sacerdote que nos trouxe uma lei agora tão perfeita como essa, eles estão retrocedendo para uma lei antiga, para uma lei que já foi cumprida, para uma lei que já perdeu a validade. É um código que já não vale mais. Não vale mais porque não era bom. Não vale mais porque tinha erros na lei. Não vale mais porque já foi cumprido, já foi pago. Ao mesmo que você tentar pagar uma conta, já foi pago. Ao mesmo que você tentar novamente oferecer um sacrifício, já foi oferecido. Ao mesmo que tentar fazer de novo algo que já não precisa mais ser feito. Então aqueles irmãos hebreus, eu e você, precisamos saber que pela lei nós apenas temos conhecimento do pecado e que o perdão e a restauração são possíveis apenas por meio de Cristo e da lei da graça. Não há outra maneira de sermos perdoados a não ser através da graça de Deus. É pela graça que nós somos salvos, por meio da fé. Meu versículo preferido da Bíblia. Se perguntar para mim da Bíblia inteira qual é o meu versículo preferido, Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós. O que não vem de vós? A fé é um dom de Deus. E não vem das obras para que ninguém se glorifique. Então eu e você precisamos saber que a lei ela serve para nos mostrar o pecado. E é através da graça que nós somos perdoados do pecado. Nós precisamos aprender com esse texto que a reconciliação e o perdão dos pecados, eles só podem ser produzidos por Deus. Porque não há nenhuma ordem humana capaz de prover para nós o poder e a reconciliação com o Senhor e nem o perdão dos nossos pecados. Nós precisamos aprender com esse texto que o fato de a nova lei ter sido avalizada pelo próprio Deus nos garante que o perdão e nos garante um perdão e nos garante a certeza inabalável da vida eterna. Eu sei que eu não vou para o inferno. Tenho certeza disso.
Muitos podem falar assim, isso não é presunção, não. Não está se achando demais, não, muito pelo contrário. Eu não me acho nada. Porque a minha certeza de que eu não vou para o inferno está baseada justamente no fato de que a minha salvação não depende de mim. Se dependesse de mim, eu estaria no inferno, cara. Eu já nasci perdido. Mas porque a minha salvação não depende de mim. Porque eu fui salvo pela graça, com certeza que eu vou morar com você. E não tem nada que eu não sei mais do que a volta com Jesus. Não tem nada que eu desejo mais do que me encontrar com o Senhor. O pastor, que é isso? Está querendo morrer? Não é nenhum. Estava lendo o apóstolo Paulo esses dias e vi Paulo falando um pouco sobre isso. E falando sobre partir com Cristo, sobre ir para a eternidade, para a glória e tal. Eu disse, gente, mas não é que eu estou querendo me desfazer desse corpo, pelo contrário. Eu quero vestir o corpo novo em cima desse. Porque Paulo fala assim, porque quando a imortalidade for colocada por cima, quando essa mortalidade se revestir da imortalidade, quando essa corruptibilidade se revestir da incorruptibilidade, então se cumprirá a palavra, tragada foi a morte, aleluia. Onde está a morte do teu aguilhão? Onde está a morte da tua vitória? Jesus é aquele que vai nos revestir da imortalidade. É aquele que vai nos colocar uma roupagem nova sobre essa, que vai nos livrar de todo pecado, da capacidade de pecar, da capacidade de transgredir, da vontade de sair da presença de Deus. Isso não sentiremos mais. E é isso que eu mais anseio. Não que eu quero morrer, mas eu anseio pelo dia que essa mortalidade vai se revestir da imortalidade. Todo defeito desaparecerá. Toda falha deixará de existir. Eu estarei para sempre com o Senhor. Esse texto nos ensina isso. Que o próprio Deus avalizou essa lei. O próprio Deus garantiu e jurou sobre o fato de que Jesus seria o sacerdote dessa nova ordem, dessa nova lei. Isso nos dá a inabalável certeza da vida eterna, aleluia. E não importa quanto tempo passe. É outra lição que aprendemos aqui. Cristo é e continuará sendo o nosso único intercessor, o nosso suficiente Salvador. Aqueles irmãos hebreus já tinham tudo, não precisavam de mais nada. Eles não precisavam voltar atrás. E por último aqui nós aprendemos que não há nada que o homem possa oferecer que seja o suficiente para salvá-lo e reconciliar os seus. Nossa salvação só é possível através da fé na obra de Cristo. Só podemos ser salvos se crermos que a obra de Jesus Cristo é suficiente para nos tornar dignos da salvação eterna. Aleluia. Foi Deus que providenciou. Foi o Rei que veio ao nosso encontro. Foi Ele que cumpriu toda a antiga lei. Foi Ele que ofereceu o sacrifício definitivo. Foi Ele que estabeleceu a nova lei. E é Ele que aplica essa nova lei no nosso coração. Glória a Deus. Essa lei é superior. Essa lei é eterna. Essa lei é imutável. Essa lei não muda mais. Então não desista de Jesus. Não retroceda. Não volte. Não se perca. Porque Jesus tem uma lei muito superior, não existe nada melhor que Jesus. Eu e você precisamos permanecer. Eu e você precisamos continuar. E aqueles que ainda não entregaram sua vida a Jesus, precisam fazer o mais rápido possível. Porque o mundo não pode te garantir felicidade verdadeira e vida eterna. A religião não pode garantir felicidade verdadeira, muito menos a vida eterna. As boas obras não te tornam digno diante de Deus. A caridade que você pratica, a bondade que você faz, isso não te torna melhor diante de Deus. Estamos vendo aí os donativos que estão sendo arrecadados, enviados ao Rio Grande do Sul. Eu li que a nossa cidade mandou mais de 200 toneladas para o Rio Grande do Sul de doação. Isso nos torna melhores diante de Deus e nos garante a salvação? Absolutamente não. O apóstolo Paulo disse que a língua que eu falo é a
ainda que eu tenha fé para transportar montes, ainda que eu entregue meu próprio corpo a ser queimado e todos os meus bens, se isso não for baseado no amor, nada vai adiantar. E que amor é esse? É o amor por Jesus Cristo. É a fé na obra de Cristo. Então, aqueles que não entregaram a vida a Cristo, entreguem a vida ao Senhor Jesus, porque só Ele pode salvar. Não existe outro meio de salvação, não existe outra possibilidade. Então eu quero concluir dizendo que a lei é importante, não é possível viver sem lei estabelecida. O povo precisava da lei no deserto. A lei era importante e necessária, e nós precisamos de leis. Mas as leis precisam ser justas, eficazes e ter sua aplicação garantida. Porque se a lei não for justa, se ela não for eficaz, e a aplicação dela não for garantida, ou seja, existe a lei, mas ninguém obedece, não vai surtir efeito algum, porque uma lei ineficaz pode gerar presunção, engano, desânimo e soberba. Aqueles que conseguem obedecer são presunçosos e soberbos. Aqueles que não conseguem estão sempre enganados e desanimados. Por isso, as pessoas em quem as leis são aplicadas, para quem as leis são válidas, elas precisam saber que essas leis precisam ser justas e eficazes. E quando a gente olha para esse mundo, nós sabemos que nem sempre isso é possível no mundo secular. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos que no mundo espiritual, Jesus já nos garantiu uma lei perfeita, estabelecida e plenamente cumprida por Ele. Nós percebemos que essa lei se aplica, Ele aplica aos nossos corações. Ela é totalmente segura e eficaz. É garantida e administrada por Ele, em favor de toda vez que Ele crê. Aleluia. Por isso eu quero viver sob a lei de Cristo. Por isso eu quero obedecer a lei de Cristo. Por isso eu quero que o Senhor a cada dia mais aplique essa lei ao meu coração. Até porque contra essa lei não existe nenhuma outra lei humana. Escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, verso 22, a seguir, Paulo diz assim: mas o fruto do Espírito é bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não. Então é sobre essa lei que eu quero ver. É isso que eu quero para a minha vida. E quero perguntar para você também: que tipo de lei tem regido a sua vida? Que lei você tem obedecido? É a lei da religião? É a lei daquilo que você acha? É a lei daquilo que você pensa? As leis que nós seguimos têm produzido que efeito em nós? Qual é o resultado que as leis que nós seguimos, que aplicamos na nossa vida, têm trazido para a nossa história, para a nossa vida, para o nosso cotidiano? As leis que nós seguimos é a lei de Cristo, já nos submetemos a ela. Cantamos aqui hoje: eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Temos feito isso mesmo? Porque andar com Jesus implica obediência, que talvez seja uma das maiores crises do nosso tempo. Ninguém quer obedecer mais. Vivemos um tempo de ditadura, não só do governo, mas também da igreja de Jesus Cristo. Os líderes eram ditadores, talvez por causa do regime militar. A igreja ficou militarizada também por um tempo. Então era tudo muito rígido, tudo muita regra. Tinha que ser tudo no horário certinho, do jeito certinho, da maneira certinha. Mas aí acabou o tempo do regime militar, do governo, a chamada ditadura. Já quem discorda que era ditadura, uns acreditam que era, outros acreditam que não era, não querem entrar nesse mérito. Só que com o final do regime militar do nosso país, nós tivemos uma crise de obediência na nossa nação.
Ninguém quer obedecer mais, ninguém quer obedecer às leis, ninguém quer obedecer à autoridade, ninguém quer obedecer mais ninguém. E isso se reflete dentro da igreja de Deus, ninguém quer obedecer também mais. Ninguém mais obedece ao pastor, ninguém mais obedece a líder, ninguém mais obedece a ninguém. E essa crise de obediência, ela tem um efeito drástico e trágico para nós. Nós precisamos obedecer a lei de Deus. A lei existe para ser obedecida. E a lei de Cristo não é a lei imposta, mas é a lei do coração. É a lei que vem de dentro de nós. É a lei que não foi escrita em tábua de pedra, mas foi escrita nos nossos corações, através do sangue de Jesus. E a pergunta é: temos submetido a essa lei? Ou será que queremos obedecer a lei da religião apenas? Ou será que não queremos obedecer a lei nenhuma? A palavra para nós nessa noite é que a lei de Cristo é superior. Jesus é o sumo sacerdote perfeito, porque ele vem de uma ordem superior, e porque ele implantou uma lei superior. Ele promulgou uma lei diferente. Lá no Sermão do Monte, ele deu uma ideia de como é essa lei. É a lei que precisa estar gravada no nosso coração. Temos obedecido essa lei, temos submetido a ela. Será que é o caso de nós orarmos hoje, pedirmos perdão ao Senhor pela desobediência e assumirmos com seriedade, com fé, com coragem, o compromisso de sermos mais obedientes ao Senhor? Esse rei que veio ao nosso encontro, esse sacerdote de segunda ordem de Melquisedeque, que está lá no trono do universo, de onde intercede por nós e adquirisse a nossa salvação. Será que não é o caso de orarmos, nos colocando em submissão a Ele nessa noite? Vamos ficar em pé no falar com Deus. Feche seus olhos. Os hebreus estavam querendo retroceder para a antiga lei. Talvez seja esse o nosso caso nessa noite. Estamos querendo abandonar a lei de Cristo para nos submetermos à lei do mundo, ou nos submetermos à lei nenhuma. Consulte o seu coração, peça para que o Espírito Santo some o teu coração agora. Reconheça que a lei de Cristo é superior, a superioridade da lei de Cristo. E ore dizendo: Senhor, eu quero que essa lei seja pecado no meu coração. Se você precisa entregar sua vida a Jesus, faça isso hoje, não perca mais tempo. Se você precisa se reconciliar com Jesus nessa noite, faça isso hoje, não perca mais tempo. Ninguém de nós sabe quanta oportunidade teremos ainda. Talvez essa seja a última. Talvez seja a última chance. Não perca tempo. Se você tem tido dificuldade em obedecer ao Senhor, ore ao Senhor essa noite. Ore reconhecendo que a lei de Cristo é a lei perfeita, é a lei que salva, é a lei que liberta, é a lei que transforma. Ore reconhecendo que só Jesus pode, como sumo sacerdote eterno, como sumo sacerdote perfeito, como aquele que ao mesmo tempo é sacerdote e rei, e sendo rei veio ao nosso encontro, ofereceu o sacrifício perfeito por nós. Peça para que Ele vive do Espírito Santo e encha o teu coração da presença do Espírito, para que você tenha prazer no nome do Senhor, medite nela dia e noite, ande longe da roda dos escarnecedores, do caminho dos pecadores, conselho dos ímpios, e viva para a glória de Deus.
aprendam de mim, porque eu sou manso, humilde de coração, disse ele. Porque só nele encontraremos descanso para as nossas almas. Porque o jugo dele é suave, o fardo é leve. Nós precisamos estar de dentro do nosso coração. Senhor, nós queremos te agradecer nessa noite por essa lei perfeita. Senhor, quando nós olhamos para os 10 mandamentos, rapidamente nós percebemos quantos estão perdidos. Todos nós já pegamos alguma coisa menor. Todos nós já contamos alguma mentira algum dia. Todos nós já cobiçamos alguma coisa que não nos pertencia. E isso já nos torna réus do castigo eterno. Isso já nos torna condenados e não há nada que possamos fazer para fugir da condenação. O Senhor louvamos porque o Senhor veio cumprir na pessoa de Cristo toda a lei. Pagou o preço da nossa culpa e estabeleceu uma nova lei agora escrita no nosso coração, uma lei perfeita, santa, imutável, eterna, uma lei que não requer mais sacrifícios de nenhum de nós, porque tudo já foi pago, tudo já está consumado, uma lei que nos traz refrigério, alegria, paz, nos livra da culpa, do medo, nos dá a certeza da vida eterna, a garantia da esperança da salvação. Então suplicamos, Senhor Deus, que o Senhor aplique essa lei no nosso coração nessa noite. Que o Teu Espírito nos capacite a caminhar por ela, a viver por ela, a obedecê-la em todos os momentos. Aqueles, Senhor, que estão desanimados, que estão tristes, angustiados, abatidos, pensando em retroceder, que sejam renovados nessa noite. Aqueles, Senhor, que porventura estão querendo nessa noite entregar a vida a Cristo, entregar a vida a Ti, Senhor, receba essas pessoas, escreva o nome delas no livro da vida. Aqueles que estão afastados e querem retornar, Senhor, restaura, que nós possamos, ó Senhor, desfrutar dessa lei perfeita, cada dia da nossa vida, enquanto vivermos. Em nome de Jesus, para a Tua glória, nos oramos. Aleluia. Glória a Deus. Vamos participar da ceia do Senhor. Aqueles que vão participar, permaneçam em pé. Os que não participam,